Palavra do Senhor, assim nos diz Salmo 119, a partir do verso 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido, por haverem me oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Amém. Graças te damos, Senhor, por tua palavra bendita e pelo privilégio de juntos aprendermos aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, sem o Senhor, nada podemos fazer. Por isso te pedimos que essa manhã possamos ser ensinados por ti para vivermos, ó Senhor, como nós precisamos da palavra para limpar a nossa vida. Como nós precisamos. O Senhor, orando, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Pedro, no seu impulso, como era característico, pediu que o Senhor lavasse tudo. Quando ele, a princípio, retrucou em ter os pés lavados pelo Senhor, mas o Senhor disse: vocês já estão limpos pela palavra. A necessidade de lavar os pés. A nossa caminhada, nós realmente vacilamos, nossos pés ficam maculados. Andamos por caminhos tortuosos, mas a tua palavra é poderosa para nos limpar sempre e nos colocar no caminho com mais alegria, com mais firmeza, com mais poder, e tudo para a glória e louvor do teu nome. Em Cristo Jesus, Senhor, nos ajuda essa manhã, mais uma vez. Louvado seja o Senhor em Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos prosseguir aprendendo aqui com o salmista, né? Eu busco aqui, claro, e nós como crentes buscamos cada vez mais crescer nessa relação abrangente e transformadora da palavra de Deus em nossas vidas. Então, poderíamos aqui mais uma vez resumir o Salmo 119 como uma abrangência transformadora mediante a Escritura Sagrada em nossa vida. Porque o Salmo 119 visa exatamente isso, a excelência da palavra que totaliza todo o ser. O ser, a criação e, consequentemente, claro, em suas criaturas morais, nós, os homens, feitos à imagem do Senhor, e embora pecadores, caídos por conta, enfim, da desobediência dos nossos pais, essa palavra ela é destinada pelo Senhor, acima de tudo, para a sua glória e para a restauração da nossa alma. Lembra que o Salmo 19 diz isso também, né? Paralelo ao Salmo 119. A excelência da palavra de Deus na criação de todas as coisas, e a beleza dessa palavra no restaurar nossa alma. Tanto que ele vai dizer, após considerar a criação, ele diz no verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então o Salmo 119, ele expande isso. E quanto isso é, vamos dizer assim, quanto isso é inesgotável, né? É inexaurível, né? A beleza da palavra na vida do homem, a beleza do Evangelho na transformação do homem para a glória de Deus. No nosso sermão passado, nós consideramos a nossa necessidade de misericórdia e graça, porque o outorgar da palavra é misericórdia e é graça. Ou seja, Deus nos concede abundantemente de si, mediante a sua palavra. Eu só tenho de Deus mediante a Escritura. Eu não tenho de Deus a parte da Escritura. Porque Deus fala e Ele traz vida ao falar. Então o salmista considera a sua necessidade no verso 77. Veja, ele diz: baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva. Ele pede que as misericórdias de Deus baixem sobre a sua vida, não é? E pouco tempo, já no versículo 76, ele havia mencionado: venha a tua bondade consolar-me. Bondade, misericórdia, graça. Tudo isso é imprescindível para nós como crentes em Cristo Jesus. Essa graça, claro, ela se fundamenta na palavra, como também a sua misericórdia. Mas agora vamos observar o empenho do salmista em manter o foco nessa palavra que lhe outorga graça e misericórdia. Porque o que acontece, irmãos, é que todos os dias nós somos assolados
e a nossa atenção ela é buscada, ou seja, o maligno, o mundo, a nossa carne, cada dia visam tirar o foco da palavra de Deus nas nossas vidas. Ou seja, muitas coisas nos chamam a atenção e muitas coisas visam nos distrair para que não mantenhamos o foco na palavra de Deus. Por isso que ele vai dizer, veja no versículo 78, ele fala: envergonhados sejam soberbos por me haver oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei, ele fala, nos teus preceitos. Então, o salmista mantém o foco ante as adversidades. Novamente, ele destaca isso. Por quê? Porque uma das questões que vai mais tirar você do foco das Escrituras são os sofrimentos do tempo presente. As aflições. Quando não lhe leva a considerar ou a cogitar que Deus não é com você, pelo que você está passando, isso é inerente a todos nós como crentes. Os sofrimentos em si, as lutas em si, o corre-corre, faz com que nós muitas vezes não mantenhamos o foco na palavra de Deus. Mas o que é importante aqui, antes de observarmos o foco, é a outra realidade que eu tenho chamado a atenção dos irmãos para o que é basilar em nossa caminhada cristã. Tanto a Escritura quanto a oração. Certo? Poderia usar aqui várias figuras que são utilizadas para destacar esses dois instrumentos de graça, meios de graça, imprescindíveis da vida cristã. Alguns vão dizer que a oração e a palavra são como as asas mediante as quais você alcançará o voo necessário ao encontro do Senhor. Ou os remos que irão, de fato, conduzir o seu barco para que você não fique rodando. Né? Eu lembro no nosso acampamento, né? Umas irmãs e irmãos entraram lá no açude, né? E teve irmão lá que ficou rodando, né? Parecia o peão da casa própria, né? Aí os irmãos usam o remo, vai o outro, né? E eu ficava vendo aquilo ali e observando, olha, assim é a nossa vida, né? Se eu ler só a Bíblia, eu fico girando, né? Por quê? Porque eu vou ficar numa realidade árida, como nós vemos hoje na internet. Vai girando, é like, é curtição, é visualização, e a pessoa não entende, de fato, a relação com Deus. Se eu só orar também, eu não vou orar com entendimento. Então, eu preciso da palavra para orar. Eu preciso orar a palavra me leva à oração. Isso é necessário à nossa vida. Sempre eu converso com os irmãos, em aconselhamento, qualquer situação, eu pergunto, como é que está a leitura da Bíblia? Pastor, realmente eu não estou lendo como eu deveria ler. Pronto, aí já temos um ponto no qual o seu problema ele está vamos dizer, se arrimando, se sustentando. É exatamente isso aí. Falta de mentalidade bíblica. Falta de oração, falta de comunhão com Deus. E o salmista equilibra isso. O que eu destaco isso primeiro? Veja, ele está dizendo no verso 78, envergonhados sejam soberbos, por me haver oprimido injustamente, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Ele está orando. E ele está orando num contexto de aflição. Ele está orando num contexto em que ele está sendo oprimido. Ele não deixa de orar por estar sendo oprimido. Porque a nossa tendência é exatamente essa. Surgem as lutas, paramos de orar. Ou achamos que Deus não vai nos atender, ou que o fato de estarmos sofrendo é porque Deus não está atendendo às nossas orações. A Escritura constantemente apresenta a necessidade de uma vida de oração, comunhão com Deus. De fato, sempre será a constatação da excelência do verdadeiro aprendizado, da excelência do equilíbrio na vida cristã. Leitura da Bíblia, oração. Oração, leitura da Bíblia. Relacionamento com o livro leva ao relacionamento com ele, porque se relacionar com o livro é se relacionar com ele. Se relacionar com ele é se relacionar com a sua palavra. Então nós não temos como dissociar essa realidade. E, lamentavelmente, as muitas dificuldades que nós enfrentamos é pela ausência do cultivo de uma vida de comunhão com o Senhor, pautada em sua palavra. Ele está sofrendo, veja, ele fala aqui dos adversários, ele diz envergonhados sejam, ele não hesita em colocar diante do Senhor o que está passando. Isso é necessário. Orar. Mas quão falhos nós somos aqui, né? Nós enfrentamos muitos males internos e externos. Nós estamos em um mundo que jaz no maligno, o apóstolo João diz isso, com o diabo em derredor, o apóstolo Pedro diz isso, com um coração enganoso e corrupto, o profeta Jeremias diz isso, e mesmo assim nós oramos tão pouco. Impressionante, né? Quanto mais você tem ciência do perigo, mais você se prepara para não sofrer aquele dano. Não é assim? Os nossos muros são mais altos, não é? As nossas cercas são mais afiadas, quando não também, né? Equipadas, né? Para dar um impacto mais chocante no meliante, né? Procuramos instalar sistema, né, de proteção, câmeras, alarmes. Por quê? Porque temos ciência do perigo que está aí fora. E nós temos armas poderosas,
são a palavra de Deus, a oração, e negligenciamos as mesmas, mesmo tendo ciência de tão grandes perigos que enfrentamos. Não existe como nós prosseguirmos na vida cristã se não nos dedicarmos à leitura da Escritura e uma vida de oração. Não existe isso, irmãos. Então, por isso que o salmista, ele mais uma vez se coloca diante do Senhor em oração. E o salmista que mesmo enfrentando a opressão, mesmo enfrentando a oposição, injustamente, acossado pelos soberbos, ele não abre mão do recurso da oração. Ele coloca diante de Deus: Senhor, não tenha êxito, que eles sejam envergonhados. Que os que me buscam fazer o mal, veja que ele está aqui colocando diante do Senhor. O Senhor é quem pode resolver. Ele considera exatamente isso, a atitude soberba. Ele sente a opressão. Ele sabe da injustiça. E o que ele faz? Ele coloca tudo isso diante de Deus. A humilhação, a opressão, a injustiça se tornam combustíveis para que ele clame ao Senhor soberano, que se compadece dos humildes, dos que sofrem opressão e injustiça. Os irmãos percebem aqui que o salmista, mediante a opressão que está padecendo pelos soberbos, ele ora mais. Ou seja, os sofrimentos e aquilo que lhe é infligido pelo inimigo se torna combustível para a sua espiritualidade. Tiago, capítulo 4, abra comigo a Escritura. Nós vemos aqui que ele se compadece, o Senhor, dos humildes. Mas ele resiste aos soberbos. E nesses dois extremos, vamos dizer assim, da soberba e da humildade, dos soberbos e dos humildes, nós vamos observar que existem os que estão massacrando e existem os que estão sendo massacrados. E os que estão massacrando estão distantes de Deus, os soberbos. Mas os que estão sendo massacrados estão próximos a Deus em oração. Por isso que Tiago 4, ele vai dizer para nós assim, veja, no verso 6, antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, seus de ânimos dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. É isso que o salmista está fazendo. Então, a circunstância que o oprime, que o castiga de forma injusta, o coloca diante de Deus como alvo da sua benevolência. Então, o mal que o ímpio traz sobre você, até mesmo nem precisa serem ímpios, até mesmo nós sofremos perseguição dentro do reino de Deus. Alguém tem uma atitude soberba, um coração soberbo e começa a implacavelmente lhe perseguir. O que é que você faz? Sofre o dano. E toda aquela dor, toda aquela injustiça, toda aquela amargura se transforma em sacrifício suave e agradável a Deus através das suas orações. Interessante isso. Todos os males praticados contra os fiéis sempre são conduzidos soberanamente pelo Senhor para o benefício dos mesmos. É por isso que a Escritura vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Ou o próprio José, na sua realidade, ali, nobre, magnânimo, Você não faz mal a gente não, José, a gente fez esse mal. Não. Tudo que vocês fizeram contra mim, Deus usou para o bem. E eram os irmãos dele. Tudo se tornou realmente em excelência e afinou e afiou o caráter de José. A comunhão, a vida de oração dos justos é fortalecida ante a fraqueza imposta pela injustiça. O mestre, quanto mais se aproximava da cruz, mais ele orava. Hebreus capítulo 5, está bem do lado de Tiago, Abre comigo a Escritura. Veja o que está escrito. Quanto mais o santo e perfeito Filho de Deus se aproximava da cruz, mais ele orava. Na noite em que ele foi traído, ele passou horas em oração. Os discípulos dormiam e ele entregou a sua alma a Deus. Veja o que está escrito, Hebreus 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas
a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que o aperfeiçoou como sumo sacerdote? O sofrimento. Ele se tornou um homem de oração. Por isso que o texto fala que ele foi aperfeiçoado. Ele é perfeito, mas ele não era homem antes, então ele se encarna, passa a ter a forma humana, e como homem ele aprende a orar, porque antes ele só ouvia a oração. Não é verdade? Ele agora ora. E ele entende que os sofrimentos o levam a entregar a Deus sua alma em angústia. De fato, como ele diz, mesmo a minha alma está profundamente triste, em forte clamor e lágrimas. E ele é aperfeiçoado como autor da salvação. Ou seja, as nossas orações melhoram mediante as aflições que nós enfrentamos. Segundo aos Coríntios capítulo 12, o texto clássico, indo do mestre para o seu apóstolo, nós vemos que Paulo, ao ser esbofeteado por Satanás, compreendeu a dinâmica do sofrimento injusto, soberanamente conduzido para produzir mais poder mediante a vida de oração. O sofrimento injusto conduzido soberanamente pelo Senhor para produzir mais vida de oração. Quem lhe faz mal, de fato está lhe fazendo o bem, porque nem o mal pode ser feito contra os eleitos de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 12, verso 7, Paulo diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ao ser esbofeteado, Paulo ora 3 vezes. Certo? Então, mais tapa, mais oração. Que é isso, pastor? Está aqui. Mais esbofeteamento, mais vida de oração. Paulo foi levado a orar. Né? E o texto diz: então me disse o Senhor, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só. E aqui me lembra um pouco Pedro nesse sentido, porque quando o Senhor fala para Pedro que se ele não lavasse os pés dele, Pedro não teria parte com ele. Aí Pedro: pô, então você não dá logo um banho, né? Pedro era assim, né? Aí disse: não, meu pai, você já está limpo pela palavra, vamos lavar os pés. Aí Paulo ouve do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo, de boa vontade, ele diz: pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então pronto. Pode continuar assim. Deixe esse esbofeteamento rolar, porque eu quero é mais poder. E ele diz no verso 15: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, como está lá no Salmo 119, verso 78, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Percebam a beleza disso tudo. As aflições afligem. Isso é um fato. Nós não estamos aqui para dizer para você que não existe dor e que a aflição não existe, que o que você está passando não é de fato desagradável, humilhante e incômodo. Mas você pode tomar uma decisão de levar isso a Deus em oração ou ser consumido pela amargura. Se você colocar isso diante do Senhor, além da graça abundante que virá sobre você, o Senhor pode se compadecer de você e fazer, como diz o Santo Apóstolo, muito mais além do que você possa pensar ou mesmo imaginar. Como é determinante que o justo apresente ao Pai tudo em oração. Por isso que no Salmo 119, versículo 78, ele vai dizer, ele não tem cerimônia para trazer diante do Senhor. Senhor, existem soberbos, eles estão me fazendo mal. Não deixa eles terem êxito, que eles sejam envergonhados. Deus faz isso. No caso do salmista, no caso de Davi, o Senhor resiste ao soberbo, diz a Escritura.
e dá graça ao humilde. Percebem aqui? Exatamente o que nós consideramos em Tiago capítulo 4. Porque o versículo 78 nos apresenta esses dois extremos. Os soberbos que perseguem os humildes. E os humildes que revelam a sua dependência de Deus em oração. O soberbo age implacavelmente e até mesmo com um senso de justiça, pensando estar cumprindo a vontade de Deus, oprimindo aqueles que lhe são próximos. A minha oração hoje, para nossas vidas, que as injustiças que lhe oprimem sejam convertidas em uma vida de súplicas. Isso é muito importante. É muito importante nós nos desviarmos da retaliação. É muito importante isso. O mestre, diante de Pilatos, diante de Herodes, diante do Sinédrio, ele guardou o silêncio. Ele só falou realmente quando foi imprecado. Em nome do Deus vivo, ele afirmou que ele de fato era o Filho de Deus. Ele não podia se eximir, se esquivar disso. Ele disse, vereis o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, com poder e grande glória. O sacerdote rasgou as vestes, blasfemou, não temos mais necessidade de nada. Mas eu tenho certeza que Cristo estava numa oração, uma comunhão intensa com o Pai. Antes, no Getsêmani, durante todo aquele processo injusto, vil, aquela conspiração maquiavélica, sacerdotes, gentios, gente de Israel, Herodes, Pilatos, cada um com seus interesses. E ele fez exatamente o que está escrito no versículo 78, ele se colocou diante de Deus e pediu que os soberbos fossem envergonhados por estarem oprimindo ele. Que em suas fraquezas, o poder de Deus se manifeste cada vez mais. Percebam, irmão, nós temos que chegar a esse ponto de considerar isso aqui do versículo 78. As lutas que nós enfrentamos, elas devem ser analisadas a posteriori, considerando se elas nos tornaram homens e mulheres melhores. O trabalhador, ele deve ser o primeiro a experimentar o fruto do seu trabalho. O agricultor é assim. E você percebe se as situações, se as circunstâncias estão lhe tornando mais um homem ou mulher de oração, ou se estão simplesmente fazendo de você um conspirador, uma pessoa amargurada, alguém que busca, mediante as ferramentas e instrumentos humanos, trazer solução para aquilo que está angustiando o seu coração. Salmo 119, como nós afirmamos no princípio, ele é abrangente. Ele é muito abrangente. E ele tem exatamente, pela vontade de Deus, essa intenção de nos fazer entender o poder da palavra atuando em todo o nosso viver. As opressões, as dificuldades que lhe acometem, elas são de fato designadas por Deus para extrair de você o melhor em uma vida de comunhão com o Senhor. E deixe o soberbo com o Senhor. Clame a Ele, clame ao Senhor por Ele. E cada vez mais você experimentará graça sobre sua vida. Amém, irmãos? Louvamos o Senhor por sua santa palavra. Bendizemos o Senhor pelo seu santo evangelho. Que a tua palavra nos leve a orar. Que a vida de oração seja encharcada pela palavra. E que mesmo as tribulações, as aflições que nos acometem, sejam elas de qual natureza for, de qualquer natureza, que elas venham, Senhor, ser instrumentos soberanamente conduzidos pelo Senhor, para nos fazer homens e mulheres piedosos, para nos fazer homens e mulheres que se voltem para Ti em oração. Não deixe com que as lutas que enfrentamos em nosso lar, em nosso trabalho, até mesmo na igreja, nos afastem de Ti, pelo contrário. Quanto mais as coisas piorarem, mais elas estão anunciando o melhor da graça e do poder que virão sobre a tua vida. E assim nós cremos. Quanto mais as circunstâncias apertarem, mais amplo será o escape, o socorro e a graça concedidas pelo Senhor. Então assim seja. Nos ajuda para que o teu nome seja glorificado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus em Cristo. Amém.